Boas, bem-vindos a mais um Pontos por Bitaites. Pontos por Bitaites. Eu sou o João. Rodrigo, O Nuno Urbani. Nuno Espinhal. Bem, hoje vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Vamos fazer aqui um novo segmento que se chama... Como é que se chamava? Over and Under. Over Under. Quando chegar ao momento já explicamos um bocadinho melhor. Para começar, vamos fazer o que é que temos andado a jogar. Também pode ser o cima-baixo. Pode ser acima ou baixo. E vai acima O e vai primeiro e abaixo. o último. Sub-sobre. Capicua. Exato. E lá tantos nomes. Então, o que é que temos andado a jogar? Quem é que quer começar? Com o que é que temos andado a jogar? Posso começar eu? Então, Vamos lá então. Então, qual foi o título, o jogo que eu joguei a última semana que há um tempo estava para jogar e finalmente consegui arranjar tempo para ver as regras e pôr o grupo lá onde eu moro a jogar. Foi o La Granja, ou La Granja, se queremos falar na língua original. O que é o La Granja? Ou La Granja? Neste caso foi o Deluxe Master Set, basicamente foi uma caixa que traz as expansões todas e com módulos extra criados por vários designers que estão na berra. No meu caso só joguei o jogo base. Em que é que consiste o La Granja? É um Eurogame, é um jogo de worker placement, em que cada jogador tem uma quinta, em que tem que gerir a sua quinta em várias vertentes, como ter campos de cultivo, ter uma pocilga, contratar ajudantes para melhorar a eficiência da quinta e tem que todos os jogadores estão situados numa ilha das Canárias. Há um mercado local e vários edifícios da cidade e ao longo do jogo, além de termos crescimento nos campos e os nossos porcos também se reproduzirem, temos que ir construindo os telhados da nossa quinta, ganhando pontos e tal, e fazer entregas de produtos que produzimos na nossa quinta, quer seja no mercado, portanto, através das carroçazinhas, que é os Market Barrows, penso que é assim que eles chamam, Market Barrows, ou para certos edifícios, para ganharmos depois certos benefícios e pontos extra e parques que nos fazem ser cada vez mais eficientes. Portanto, tudo isto se traduz em pontos. No final, quem tiver mais pontos quer dizer que tem a quinta mais eficiente, que terá o título de La Granja. Pronto, e assim. Por acaso sempre tive curiosidade em jogar esse jogo. Mas eu vou trazer. Jogam-se ao longo de 6 rondas e quando eu joguei aquilo no Board Game Arena, parecia-me complicado, mas não é. É um jogo bastante simples. Todos os jogos parecem complicados quando se aprende a jogar online. Online, exatamente. Mas eu peguei naquilo, o pessoal pegou muito facilmente lá está, a única dificuldade, entre aspas, o desafio é gerir ali aqueles dinheirinhos todos e compras aqui, vende ali e pronto. Porque há sempre saída. Nunca me sinto preso naquele jogo. Acho que há sempre saída para qualquer situação. Okay. Pode demorar mais um turno, assim, mas há sempre saída. Precisas de dinheiro? Assim, olha, vende um porco. Pronto, tem uns mecanismos interessantes que é giro. É um jogo bom. Boa. Tenho que experimentar. Vou então agora. Eu vou falar, eu tinha aqui apontado e isto está trocado. Eu vou falar do Samurai. Eu acho que já falei do Samurai aqui, mas o bom é que tenho estado a jogar e joguei este Natal passado, com a minha mãe. A minha mãe tem quase 80, o meu pai tem 70 e pouco, e foi muito bom, muito bom. Jogamos 3 jogos num dia, 2 jogos no dia seguinte. Ui, que bom. Muito bom. Minha mãe ganhou os 5. A sério? Perfect. Foi tipo. Só jogamos a 3, era eu, minha mãe e o meu pai, mas foi muito divertido. Não sei, bem, Samurai, para quem não sabe, é um jogo que tens que colocar determinadas peças para ganhar
Tens de colocar tiles para ganhar influência sobre peças que vais retirar do mapa e quanto mais peças tiveres, quem mais peças tenha, ganha. Mais ou menos seria isto. As peças os tiles têm uma numeração e a influência vai acumulando à volta da peça que tu queres conseguir. Pronto, é um jogo bastante simples de regras. Knizia, né? Knizia, obviamente. Mas pronto, fiquei muito contente de ter estado a jogar com a minha mãe. Tanto é que estou à procura do jogo para lhe comprar Para ela. para lhe comprar o Samurai. Só que pronto, ele está. Mas tu deixas as crianças jogar? Deixas as crianças ganhar? Não. Não és esse género de pessoa? Não. Não és aqueles não, os gajos. As crianças, depende da idade, não é que as deixe ganhar, mas não faço grande esforço para. Era só isso que eu precisava para. Mas neste caso, perder com os 5 meus jogos, pais não não. foi? Com os meus pais não foi. Eu nos Por jogos acaso, não a minha mãe ganhou o fair and square. Ok. Nunca ninguém me vai acusar de ganhar um jogo porque eu facilitei. Exato. Se ganharem é porque merecem ganhar e vão sentir-se contentes. Está bem que depois no final Claro, mas é merecido. Exato. Não, isso eu não lhes faço, não é? Coitados dos meus parentes, se eles fizessem isso. Muito bem. Quem é que é seguir? Então, o jogo desta semana eu trago o Messina 1347. Fizeste isso que fixe. Joguei solo. Para sei qual estudar é as esse. regras e não sei o quê. Não sabes. Os ratos e tal. Exato. As pestes. É um jogo sobre a peste. Sobre a chegada da peste a Messina no ano de 1347. Está tudo dito. Pronto. Que as pessoas chegam infectadas. Yeah. Parece giro. Tens que as salvar. E quando as salvas, levas para o teu burgo para trabalharem para ti. Porque estás a salvá-los da peste. Seja escravos. Há que manter o comércio e fazer. Estou a adorar o tema. Portanto, é um jogo de. É um worker placement. Uhum. Com algumas mecânicas engraçadas, porque tu no primeiro turno colocas os teus meeples de fora do tabuleiro para o tabuleiro, e depois durante o resto do jogo tu podes movê-los para uma peça adjacente, ou se quiseres ir mais longe tens que pagar para movimentar para outros sítios da cidade e buscar e resgatar outras pessoas. Pronto, se elas vierem curadas, se elas não tiverem peste, elas vão trabalhar livremente na tua cidade, em que depois tens um supervisor que as faz dar-te umas ações de bónus, em que elas podem disputar ações de bónus, mas normalmente se elas tiverem vindo com a peste, tu podes resgatá-las, salvá-las para elas e ganhas pontos por destruir peste no tabuleiro. Portanto, cada cubo de tabuleiro, cada cubo de peste que tu consegues destruir dá-te prestígio, que te desbloqueia bónus e etc. Se não conseguires destruir a peste, o teu boneco ficar no tabuleiro com um cubo de peste, vais receber um rato. No final do jogo, a quantidade de ratos que tu tiveres vão ser pontos negativos. Não é um por um, é uma tabela, mas pronto, vão ser pontos negativos no final do jogo para ti. O jogo achei interessante. O Sol, pronto, acho que o Sol joga quase como dois jogadores, embora depois não se faça não seja propriamente pela pontuação, porque o jogador, o AI está só a bloquear-te ações, portanto acaba por chatear-te e não te conseguir fazer os pontos que é preciso para ganhares o jogo. Ou seja, só portanto, tens que chegar a é um patamar. Mas achei o jogo interessante e temos de trazer depois para a mesa. Messina 1347. Ok. Parece interessante. Pelo menos o tema, puxa-me. As mecânicas, só jogando. Só jogando. Não digo que não, só jogando. Ok. Eu tenho andado a jogar, finalmente, Gloomhaven. Eu consegui... É assim, é meio batota, eu privilegio sempre o jogar cara a cara, mas aqui, teve que ser. Depois de anos de ter o Gloomhaven parado em casa, arranjei um bundle numa conhecida plataforma online de jogos e comecei a jogar com mais 3 amigos meus online. É a forma que arranjei de fazer a campanha daquele monstro de jogo. Onde é que estás a jogar? No Steam. Ok. Não sabia que eles tinham... Sim, tem. Arranjei uma companhia que faz bundles, é o Humble Bundle, e aquilo tu até dá X% vai para a caridade, ou para aquilo, neste caso foi para ajudar a combater o cancro da mama,
portanto até me sinto bem a jogar. É bom. Enfim, estou finalmente a jogar o jogo. Eu já tinha experiência do jogo porque tinha jogado o Jaws of the Lion até meio, sensivelmente, e está a ser espetacular. Já fizemos 4 cenários e aquilo é mega viciante. Não consigo pensar noutra coisa neste momento, só consigo pensar na classe que estou a construir, para que itens é que ele precisa para evoluir e que cartas é que posso tirar do deck dele para melhorar aquilo, para fazer mais ações que beneficiam mais a minha equipa em vez de outras que se calhar seria para membros da equipa que tenham classes diferentes. Estou a jogar com uma classe que se calhar não é o meu género preferido, que eu cometi o erro de dizer escolham primeiro e eu depois escolho a que melhor complementar o grupo. Estou a jogar com o Tinkerer, que é tipo Sport e Healer, mas enfim, acho que ao fim de tantos anos ouvi falar do Gloomhaven, o jogo vive para a reputação que tem. É entusiasmante aquilo. Para quem gosta de andar a batalhar acho contra... que o jogo que definiu um género, digamos assim. Foi um bocado... Virou um bocado a mesa desse tipo de jogos, não é? Em termos de... Foi o primeiro Dungeon Crawler deck builder. Pronto, eu acho que... E acho que foi bom também estás a começar a jogar agora, porque aquilo cresceu um bocado ao longo deste tempo. No início estava um bocado ainda cru, e portanto ficou muito mais maduro em termos de eles melhoraram algumas mecânicas, etc. Sim. Nós estamos a jogar com umas opções de regras alteradas que realmente melhoram aquilo. Pois. Pronto, a nível das cartas que sacas e da maneira como os gajos se movimentam lá dentro, sim, sem dúvida. Agora não sei dizer exatamente quais são, porque eu li no início as definições que queria para o jogo, meti as regras otimizadas atuais, claro. E como não joguei com as básicas, já não me lembro exatamente quais é que ficaram para trás. Sim. Mas sim, nesse aspecto é bom, mas isso também vale para muitos jogos. Há muitos jogos que depois levam com as versões 1.5 e vêm melhores. Eu já falei de um aqui. Exatamente, não sabias de recomeçar a campanha ou não, não é? Exato. Mas pronto, eu sei que é um jogo que o tamanho dele assusta muita gente e que isso faz com que muita gente não jogue. Eu não, o tamanho da caixa que me assusta. Não, o tamanho da campanha e o ter tempo para jogar aquilo, digo também eu. não. Pronto, a ti, aquilo é €1. Sim. Aquilo é €1. Sim. Não, é mesmo. Sei. Tu tens um deck de cartas que tens ações para gerir. À medida que jogas as cartas todas, quando queres ir buscar a pilha de descarte outra vez, ficas com menos uma. Portanto, o tempo vai acabando. Sim. É um jogo de eficiência. É, sem dúvida. O jogo está bem pensado, foi realmente, lá está, e essa mecânica toda foi original, foi extremamente bem pegado. Agora aquilo vem com uma cena de campanha tipo e um Dungeon Crawler, não sei o quê, blá blá da fixe, e a história vale 0. Pois, eu a história ainda não conheço, estou no início. Eu também não joguei muito, joguei para uma ou duas missões e experimentei uma vez em modo de arcade, que é mesmo só pegarem peças de mapa e pôr, não sei o quê, blá blá. Sim, é verdade. Aquilo parece-me só... eu vou abrir aquela porta para ver se tem alguma coisa que tem monstros. Exato, é isso. Basicamente vou ali para a frente ver o que é que tem monstro. É um agora veio o boss. Veio o boss. Pronto. Isso mistério, toda a 0. razão. É monstro. Agora sim, é o melhor jogo de bater em monstros que eu conheço. Mas só bates em monstros. Sim. Agora não, e de criação do teu personagem. Está a agir a maneira como podes evoluir. Sim. Mas é isso. Sim. E repara que eu quando disse aqui que estava super entusiasmado, era com isso. Sim, claro. A história até agora, se eu te falar do Tainted Grail, eu adorei pela história. As mecânicas, mas a história foi espetacular. Pronto, aquelas mecânicas realmente são originais. Se pudesses pôr os escritores do Tainted Grail na Gloomhaven, se calhar a coisa era boa. Eu tenho sempre esse problema seja com Dungeon Crawlers 4, mesmo Dungeons and Dragons ou Table RPGs, acontece-me o mesmo. Quando aquilo parte para a porrada, só porrada, sim, já ao fim de bater no terceiro monstro já estou tipo, e então? A questão eu acabei o Diablo, estou feito sozinho. Já bati em monstros que chego para o resto da vida. Claro, sem dúvida, e Baldur's Gate também, eu também me papava isso tudo. Sim. A questão ali é que o que eu estou a gostar é da dinâmica de estar a sentir que estou a construir uma equipa com uns amigos meus e estou a ir numa aventura junto. Sim. E é aquela dinâmica de grupo. Sim. Pronto, é por isso.
Porque se eu estivesse a jogar aquilo sozinho, também, sinceramente, ao fim de 2 cenários, olha, está bem. Exato. Já. Está-se bem. É uma coisa interessante também, lá, tu estás a jogar com os amigos, e tenho outro amigo que jogou com o filho, e o filho agora tem 13, e jogou ao longo do crescimento dele e jogaram a campanha toda. Isso foi uma coisa espetacular, o pai Claro, e filho, estás a ver? claro. Isso é giro. Isso é Yeah. fixe. Claro. E eu espero poder vir a fazer isso também. Tenho lá os jogos, para alguma coisa é. Depois é que estás a jogar online, que é para não estragares o teu. Exatamente, está lá Ficar lá fechadinho bastante. à espera de ser aberto por quem tem que ser aberto. Não, eu estou a jogar online porque tenho aquilo em casa há imenso tempo e nunca consegui. Para depois, quando a idade for Queria. certa, aquilo servir como uma boa cena para elevar à caridade. Troca de Tipo, Tipo, o prendas. pai guardava lixo aqui e esta porcaria vai para a caridade, não quer saber desta porcaria para nada. Olha-me este caixote, Se eu morrer cedo demais, eles não sabem o que é que vão fazer aos jogos. isto é maior que a minha mesa de cabeceira, rua. Mas isso é uma boa coisa para um bitite. Olha, o que fazer uma herança de Será que jogos. há, será que há É melhor- sítios é melhor- onde os podes deixar? Há Bibliotecas, sempre. suponho que sim. Há sempre. Os miúdos? Tens aquelas companhias que fazem as convenções, não é? E tem uma biblioteca Yeah. de jogos, Pois, normalmente. tipo Liriacon, Exatamente. assim. Portanto, logo aí há de haver quem. Tem que Senão- deixar isso em testamento. Pois, exato, aí é que está a questão, porque há pessoas que pegam numa coleção que não fazem ideia o que é que ali está, é o desbarato e é um desperdício. Há espaço assim como até a lua. Tem biblioteca. Exatamente. Estás Não, mas centrado olha, num espaço desses. Vou aproveitar aqui para dizer que já tivemos realmente oferta de jogos, bastante jogos que são oferecidos para aqui, Pois. porque a gente faz aqui sessões e faz sessões com miúdos, etc. Portanto, há aqui muita coisa na coleção que foi oferecido para aqui. Muito fixe. Não sabia. Uma pergunta Sim. sobre acerca da versão online que estás a jogar. Aquilo tem, sendo que é uma campanha, Sim. e estás numa versão que é digital, ele tem um tracker tipo de progressão, ou seja, diz falta 96%. Não. Não faz isso. Não pode, não então tem, aquele jogo não alguma tem. vez, então estragava o jogo todo. Não Eles fazem 3 missões. 0,5%. Realmente bem visto. Não sei, mas bem visto. Ai, socorro! Aquele tem, se não me engano, 95 cenários da campanha principal. E depois tem tens- side quests. Pronto. Portanto, se eu pensar que um cenário é 1%, é mais ou menos, há de ser mais ou menos isso. Mas então eles fizeram mesmo. É como não diz, ou seja, a história não existe mais nada do que. Não, existe uma história, mas não é propriamente uma história envolvente. Ok. É uma história que serve como pretexto para te mandar para sítios baterem sim. monstros. Essencialmente é O isso. que eu me referia em relação à história é que, na essência, tu quando jogas um dungeon crawler estás à espera de abrir um sarcófago e tens lá uma moedinha dentro ou uma cena com um colar que faz cenas, não é? Aquele bates em bicho. É. Tens mobs, Não, mas bates em também bicho. encontras isso, também encontras essas Eu coisas. digo isto porque os RPG, Sim. por exemplo, mesmo Ou abres uma porta de uma sala e tipo, sabes que tens que bater em 1500 bichos porque Yeah. vão aparecer só bichos Yeah. e bichos e bichos Yeah. e bichos. E a base do jogo é bater em bichos e conseguir sobreviver aos bichos todos. Pá, no fundo estás a ver Dungeons and Dragons. É difícil porque tens de ter um Game Master que sabe como é que está a contar o jogo, inventar a Ali já está história. tudo preparado. E ali está tudo para um normie poder jogar um jogo pacote desses. já tipo, é uma refeição Yeah. já pré-feita. Exato, Isso é o só- McDonald's, mesmo. é o McDonald's do Dungeons and Dragons. E até os livros de RPG, ou seja, as histórias eram sempre muito ali a Básicas. fantasia. Yeah. E nunca conseguia jogar aquilo porque achava sempre que aquilo era tipo extremamente básico. E é. E então por isso é que eu estava a apontar se no jogo. Só que tu num Dungeons and Dragons ou num jogo de RPG, o Game Master faz o Claro, jogo. mas isso precisas ter um Game Master que realmente seja alguém que consegue contar uma história como deve Se ser. não for, manda o rifle. Por Exatamente. isso, se for uma pessoa que Mas não esteja é- agarrada não às é- regras, não vai é jogar outra fácil. coisa qualquer. Yeah. É? Por isso, não é? Por isso é que eu digo que não é fácil. Até porque nos jogos de computador, por exemplo, vocês estavam a falar do Baldur's Gate, Sim. acaba por ser um bocado a mesma coisa. Tipo, tens Mas o Baldur's pancadaria. Gate tinha uma história muito boa. Dizem que o 3 Pois não sei, mas é um open world do caneco. Eu quero muito jogar isso. Agora, Dizem, eu ainda não experimentei, mas dizem. o É Baldur's Gate, havia Baldur's Gates diferentes. Havia um para o computador antigo e havia um para a PlayStation. Houve dois, Pois, um e o foi o 2. computador. O 1 e o 2 para o computador Sim. e houve o 1 e o 2 para a PlayStation. E eram jogos diferentes, não eram a mesma coisa.
E tanto um como o outro tinham histórias profundas. Eu, E pelo que me envolventes. lembro, eu que me lembro no computador, não. Mas lá está, também era boa da puta, mas não. Mas Coisa- Baldur's Gate? Sim. Não me convenceu. Por isso é que eu digo, eu agora realmente tenho que. Estamos já a sair de tudo o Sim, que é é, claro. de jogos de tabuleiro, mas tenho curiosidade em jogar o Elder's Ring, que é Sim. do Martin, Certo. do gajo que fez o. Do George Martin. Yeah. Exatamente por causa disso. Porque em princípio a história foi ele que a fez e ele é um grande contador de histórias. Claro. E depois às tantas está aí. Sim, eu também tenho curiosidade para jogar essa pala. Mas tens o... Ai, como é que ele se chama? Se bem que vou jogar com um bocado de raiva porque estou há Sim, à espera do 14 anos à Não sei espera se ele do vai livro sacar. dele. Toda a gente me diz isso, mas eu sou um otimista inveterado. E portanto irrita-me que ele esteja a fazer outras coisas e que não esteja a fazer aquilo que Eu suponho que fazer a série matou aquilo para matou, ele. Deu-lhe- matou aquilo para ele. matou-lhe. Acho que Ele sim. não devia ter dado o fim aos Não. gajos, mas pronto, estragaram. Enfim, Mas, isso é. isso. Já estamos noutro filme. Exato. Já toda a gente falou do jogo. Yeah, isto é o jogo que eu ando a jogar. Pronto, Então, exatamente. Vamos então agora ao segmento. A ideia seria o Over and Under. Como é que era? Over and Under. Cima e não, baixo. Over and Under É é o o que vai vocês assim, vai quiserem. abaixo. Over and Under é o Exatamente. Shavkov. O cima e baixo, o Capicua. O que quiserem chamar. Se quiserem. A ideia é que cada um de nós apresente 2 jogos sem indicar qual é que é o ranking em questão no BGG e a partir daí os outros dão o seu bitete, a dizer se realmente aquele jogo em que mais ou menos em que posição é que poderiam estar ou em que posição é que acham que poderia estar e uma vez se define mais ou menos essa posição vamos verificar se realmente aquilo é um jogo que está overrated ou underrated. Disclaimer já desde aqui, isto é por bitite, pode ser que nem toda a gente tenha jogado esse jogo Sim, tudo o que Sim. deveria. mas podemos estar E as a opiniões falar vão ser do dispares, que ouvimos com falar do certeza. jogo Exatamente. mesmo sem termos jogado o jogo. Ou... E não queremos ofender ninguém. Sim, não, isto é mais Se gostam dos jogos ou se não gostam do jogo, Não, mas quem apresenta o jogo conhece bem o jogo. sim, claro. E jogou bem. Sim, Os outros é que podem nunca ter, exatamente. podem até nem o conhecer. Sim, exato. Era impossível conhecer todos. Enfim, Pois. quem começa? Então vá, pode ser. Está bem. Ora bem, eu trago aqui um jogo hoje que é o Eldritch Horror. E o Eldritch Horror é um jogo que é baseado nos contos do H.P. Lovecraft, que entretanto já imensa gente baseou jogos e uma data de coisas nele, porque o IP está por aí, é open, como é que se diz? domínio público. Domínio público, exatamente. E portanto qualquer um pode utilizar. E o jogo é de 2013, foi criado pelo Cory Konietzka e pelo Nicky Valens, e eu não sei pronunciar isto, mas é assim. E portanto o jogo essencialmente são personagens a andar por um mapa que vão andando de cidade em cidade, tentando ativar as cidades para fazer lá um evento que despletam, rolam um dado para ver se os seus atributos conseguem passar um limite de habilidade que é preciso ter para conseguir obter o benefício daquele evento, e eventualmente coisas acontecem e despletam monstros maiores que estão a tentar invadir o mundo, e assim segue o jogo até serem todos consumidos e dominados pelo Elder God daquele cenário, ou conseguirem vencê-lo. Enfim, não sei se algum de vocês alguma vez já jogou este jogo. Estás do lado dos maus ou do lado dos bons? Não Tu estás do lado dos bons. Portanto, tu queres combater os... És um esses- bocadinho. Queres combater... Ok. Tu queres combater estes Elder Tu- Gods que vêm consumir a Ok. humanidade. E o jogo aquele jogo é com cartas? Não.
Tem cartas. E é o da Fantasy Flight? É o da Fantasy Ok. Flight. Se bem que há vários. Há o Elite Shore, Sim, há há o vários. Arkham Horror. Exatamente, ok. Pronto, e todos Eu eles gosto são... muito do H.P. Lovecraft. Já Também para eu. começar, tenho que se admitir que gosto. E é um bocado tipo, como é que se chama aquele? Havia um jogo que era tipo Dungeons and Dragons, mas era com Call of Cthulhu. o Cthulhu, até tipo um bocado nessa onda, não? Eu o Call of Cthulhu nunca joguei. Mas Mas, esse- o mas o- Cthulhu mas também é o cético, Lovecraft. ou seja, aquele Lovecraft deve ser igual. misticismo, É. digamos Ou- assim. É, Parecido. puxa por aí. Ok. Que não é uma boa premissa pensares no Call of Cthulhu e depois ir jogar Eldritch Horror porque tens uma desilusão como o Gloomhaven. Pronto, ok. Então, queremos Então, saber qual é que é o nosso, achamos que é o rating. Vocês acham que está subapreciado ou sobreapreciado este jogo? E para que rankings do Board Game Geek é que o atirariam assim à cabeça? Eu, assim à partida, tendo em conta o tipo de jogo que é, diria que está sobrevalorado. Ok. Mas já jogaste? Não, Ah, não. não. Mas joguei recentemente e até gostei da House até Top Betrayal- of the Hill. Betrayal- Betrayal at the House of the Hill. Ok. Até gostei e suponho que mais ou menos a coisa vai mais ou Não. menos pelo mesmo... Sei, acho pelo- que não. Eu vinha precisamente com a comparação com esse jogo preparada, portanto já vou comentar em relação a isso. Não sei se vai ou não, mas a minha ideia quando olho Sim. para a arte e para... Eu comento não- já que pegaste nisso, eu comento já. As mecânicas são bastante diferentes. No Betrayal at the House of the Hill tens uma coisa interessante, que é entrar por uma casa adentro e vais abrindo portas, vais Vais construindo descobrindo aquela casa, vais pondo tiles, não é? E em cada tile pode estar uma coisa diferente, que também tens que fazer check com os teus atributos e a certa altura despoletas um evento que é sempre diferente e que vai produzir determinados efeitos no mapa e afetar os vários personagens. Pode vir um demónio que possui os outros jogadores ao fim de X tempo, ou os que tiverem feito não sei o quê, pode vir um vampiro que começa a tentar vampirizar os outros, pode vir a lobisomem, pode vir uma data de coisas, pronto. São ambos jogos muito temáticos e menos de estratégia pura e dura, não é? Não. Pronto. Eu devo dizer que sei, ou que calculo, que o tenhas posto como overrated. Mas eu não sei precisar em que lugar está no rating, mas acho que não é um jogo mau. Acho que estás a pegar na comparação errada para o jogar. Na comparação Posso- com o Betrayal at the House of the Hill? Posso- Não, mas eu não estava a posso comparar elaborar? com esse Pronto. diretamente. Porque eu, se Eu é tivesse, que- se eu eu é que tivesse, achei que se eu era mais tivesse ou que, menos o mesmo. se eu tivesse que ir buscar um jogo mais similar em mecânicas e de feeling Sim. para aquilo, era o Pandemic. Sim, completamente. Aquilo é... Só que é um Pandemic com mais tema. Eu até para te mim. digo mais. Portanto, se o Pandemic está na posição lá do Judas, Sim. o Eldritch Horror merecia estar por cima. O Para Eldritch, se queremos comparar, para mim, o Eldritch Horror é o filho do Pandemic com o Nemesis. Ok? Sim, tirando que o Nemesis é o neto do Eldritch Horror e Sem dúvida. tinha que haver ali em umas termos trocas de temporais, Exato. sim, é uma coisa um bocado redneck do sul dos Estados Unidos, mas sim. Exato. Mas é por aí. Em termos de mecânicas, eu diria que é a fusão dos dois, sendo que o Nemesis veio muito mais tarde, claro. Concordo contigo. A comparação não é com o Betrayal. Pronto, ok. Eu ia chamar o Betrayal depois, no final, por outra questão. Então não estava a ver o jogo de outra maneira Não. completamente Eu digo- diferente. Eu digo pela imagem que tenho. Eu São digo que o lá- rating dele. deve estar à volta dos 200. Pois eu também, eu botei 208. 208. Estás a ser Bem, tu és muito específico. Então vai, é mesmo para fazer uma aposta para ver quem fica mais próximo. Então lá, Eu, eu por digo acaso, 237. eu não sabendo, pus mais que 300. Ok. Pronto. Ok. Então, eu Provavelmente agora... está- Eu agora vou dar o ranking dele, não é? Vocês já fizeram as vossas apostas. sim, já. E portanto eu não preciso que vocês me digam se acham que ele está sobrevalorizado ou subvalorizado, porque os vossos rankings, face ao ranking real, vão responder por vocês. Provavelmente. Não é? Ora, este jogo está neste momento em lugar 107. Ok. Está, e isto vai ofender o João, Vai. 2-3 lugares acima do Tigres e Eufrates. Onde é que o mundo vai parar?
Ok, pronto, é isto. Portanto, obviamente eu acho que ele está muito sobrevalorizado. E eu não o trago aqui hoje só porque vi um número no ranking. Eu trago aqui hoje porque é um jogo que consecutivamente está a ser falado nas redes sociais, nos grupos, nos subreddits, está constantemente a vir à baila. E eu não percebo o fascínio que as pessoas têm por ele. Pode ser de mim. Acho que é um jogo super aleatório, QB desinteressante, porque estás a rolar um dado para ver se consegues fazer uma coisa. Eu estive a jogar o jogo, estava a tentar, desde o início, estava só a tentar ativar a cidade ao lado da qual eu comecei, e 4 rondas seguidas, não consegues. Rolei o dado, não consegues. Rolei o dado, não consegues. Não há maneira de mitigar. Não há maneira de mitigar. E não era uma coisa... Eu até tinha alguma capacidade para ir fazer aquilo. Eu devia ter conseguido fazer aquilo. Uma coisa básica. Eu só joguei o jogo, só para terem uma ideia, eu joguei o jogo uma vez. E para terem ideia, não está nos meus log plays. Portanto, foi há muito tempo. foi no ano em que saiu, pai. Sim. Pronto. Ainda joguei, eu lembro que ainda joguei em Santarém, minha casa. Portanto, foi antes de ir para baixo. Já foi há bué de anos. Há 10, pelo menos. Não é? Sim. Sim. À volta disso foi para aí, 2013, 2014. Lá está. Eu não acho que aquilo não possas mitigar a sorte, porque é um jogo cooperativo. E se os outros forem ter contigo para te ajudar... Claro. Aquilo não é suposto andares no mapa sozinho a tentar fazer as merdas. É suposto a malta ir ajudar-te. Ai, desculpem a palavra, mas é suposto a malta ir ajudar-te a fechar as cidades e mitigar a sorte. Não podes andar lá sozinho, tipo Rambo, a lançar um dado. Mas isto tu vais jogar Call of Cthulhu, Tabletop RPG. Sim. E se andares sozinho, também já te foste. É a mesma coisa, eu fiquei claro. abandonado num pátio sem ser sozinho na primeira vez que joguei Call of Cthulhu. Porque me atiraram com uma cama acima, eu saí para a janela disparado e fiquei lá deitado no chão uma data de... Pá, e à vontade uma hora até que alguém dissesse, pá, não, eu vou lá ver o que é que se passa com ele e salvá-lo para ele poder jogar, porque estava Mas lá... tu ali não tens forma de ser auxiliado pelos dados dos teus amigos. Tu tens de a fazer a ideia que eu ação tenho é que sozinho. Está bem, mas já tem a ideia que eu tenho é que tu vais ganhando cartas de Vais fazem, ganhando que itens fazem que te dão... itens e coisas que te, Claro que te que dão sim. mudanças de dados e Claro etc. que sim, mas para e a começar malta tens pode de te ir ajudar. começar. Mas a malta pode te ir ajudar. Se Não tu não te pode consegues fazer ajudar. aquilo porque aquilo está a ser difícil, pode ir alguém lá àquele sítio Mas- ajudar. Certo. E é essa a ideia do jogo. O jogo é um jogo cooperativo, é um pandémico. É um pandémico. Aquilo é um mas pandémico. Aquilo é um jogo comparativo, mas em que tu Com não te tema. podes te expressar assim tanto. Ou seja, os outros também estão a fazer coisas que são necessárias ao jogo. Cada um tem que puxar o seu próprio peso, de certa forma. Não é? Senão deixas uma parte do mapa. Sim, mas tanto como o pandémico. No desprotegida. pandémico eu sinto o pandémico que acontece nisso. Sim. E a minha questão, não são jogos que eu puxo, são cooperativos. Como vocês sabem, eu não sou fã de cooperativos. Certo. A minha visão é, tem mais tema que o pandémico. Para mim, o tema é mais interessante do Eldritch Horror do que do pandémico. Sim. Tens mais tema, tens mais cartas, tens uma série de cartas com cenas temáticas, com itens de todo o misticismo do Lovecraft. E na base é tão aleatório como o pandémico. No pandémico tu tens aquelas habilidades especiais e tens de ser tu a fazer aquelas cenas. E às vezes não consegues, por mais que tentes, não Claro. consegues e não sais dali e Mas o sentes que o pandémico jogo é não está em frustrante. 108? 7? O pandémico ainda está mais para cima. Não, está o Legacy. Não, O pandémico. não é isso. Sim, mas está mais acima que o Eldritch. Mais acima é melhor. Mais perto. Está mais Não. perto do... Não. Não, o pandémico, só pandémico, acho que não. Está, então não está. Deixa-me confirmar. A pandemia está em quê? 136. 136? Está abaixo deste. Tu disseste que posição é que tu disseste? 107. 107. Está à beira do top 100. Ok. Percebes? Está Está logo ali. acima do Tigres e Choca. Eufrates. Eu acho que é um jogo que choca em termos de o que o jogo faz face à posição em que Está a está. meter muitos fãs. Sem dúvida. Não. E é por isso que ele E está eu- tão e é- bem. E é Estamos uma a coisa falar que nós de jogo. estávamos a dizer, que é... Eu acho que o Mansions of Madness é mais interessante. Nós estamos a falar, é obviamente, Pois, na depois sua há muitas pura opinião. iterações. Porque, obviamente, os jogos estão no sítio que estão por alguma razão. Claro. Nós aí não estamos de acordo com... Sim. Aí é que está. Sim, aliás, É- a minha posição do ranking dá embora Mostra que eu tenha toda a eu gente tenho aqui achava uma que ele questão, estava sobrevalorizado. para mim o top 1000 são jogos que eu jogo quase todos na boa, quer dizer, quase todos na boa, tirando os que eu não gosto, mas no top 1000 eu não considero sendo um jogo bem classificado. Eu só para baixo do top 1000 é que acho que aquilo começa a descambar às vezes à partida, acima do 1000, acho que é uma boa classificação.
Não, claro que eu Percebes? concordo Não, contigo. obviamente estão lá Acima por do alguma razão. 1000, acima do 1000 continua a ser que é tipo o 1% dos jogos. Pois. Que é o top, Acho que não são é? 25 mil ou 30 mil. Portanto, é tipo os 5% de topo. Yeah. Acho que Qualquer no meio jogo de aí tudo, é se bom, calhar não é estaria perto do top 100. Podem não te gostar particularmente, ou Claro. podes achar que há jogos dentro desse mesmo espectro. Sim, é mas que eu nem estou a para- falar tematicamente, estou a falar mecanicamente. Acho o jogo demasiado aleatório, demasiado. Como é que eu hei de dizer? Que ele tenta contar uma história, mas ele não faz o trabalho devido para levar a história ao fim. Mas isso é que mas isso é Lovecraft, pá. Não sei se vou por aí contigo. Não sei se vou por aí contigo. Lovecraft, ele a escrever é um gata crack. Sim. As histórias dele estão muito bem contadas. Não, as histórias dele estão bem contadas. Não estou a pôr em questão a escrita do Lovecraft. O que eu estou a dizer é, muitas das histórias dele, tu não ficas a saber nada do universo. Isso nunca sabes. Pronto. E o jogo tenta simular isso com isto mesmo. Não te leva a história a lado nenhum, porque na realidade tens os fatores todos da demência, dos personagens ficarem dementes e blá blá, como em todos os jogos do Lovecraft. Isso sim. Exatamente. Portanto, Se não é tens assim, uma resolução. é Não te bastante aparece um bicho possível. megalómano para andar à porrada com Não, tu ele. nunca o vês. Bem, pelo menos nos livros de Lovecraft nunca o vês. Nunca aparecem. Ouves falar dele. Ouves falar dele? Sentes Ele o vai efeito dele, mas- manifestando Exato, a e eu sua acho que, pá, presença. como eu digo, eu só Mas que joguei o é jogo, para o mundo só joguei o dos- jogo uma vez, há muito tempo dos atrás. espíritos. Lembro que na altura até, pá, achei-o muito longo, porque só joguei uma vez, estava tudo Que é assim uma meio coisa verdinho a que eu jogar. também acho Achei que do o jogo jogo. é um bocadinho longo, mas acho que é um jogo que, com o grupo certo, que gosta de Lovecraft, que esteja disposto a dar 2 ou 3 oportunidades ao jogo e de jogar várias vezes seguidas para não ter que andar a pensar, e esta mecânica como é que se faz aquilo, etc. Que é um jogo que acaba por contar uma história melhor, e lá está, comparando sempre com um jogo tipo Pandemic, que é um cooperativo, pá, aquilo... Sim, mas com uma Depois já saiu história coisas, bastante mais já saiu coisas mais densa que um interessantes, Pandemic, não é? porque as mecânicas do Nemesis são muito, 1000 vezes superiores, portanto, nem sequer acho que se possa... Eles aprenderam com aquele jogo para depois criar jogos como o Nemesis, etc. E muitos outros jogos que estão por aí. Eu refiro-me... O Corey depois fez o Imperial Assault, acho que foi logo a seguir. Sim, ele tem uma data de coisas. E o Descent, e não sei o quê. O gajo é perito em jogos deste cooperativo. Bem, gostava de voltar a pôr na mesa, que é um jogo que eu já joguei há muito tempo. Gostava de Este, voltar o a pôr na Eldritch mesa. Horror? Sim. Mas tens? Não. Gostava de voltar a pôr na mesa, mas pronto. Que alguém o Mas fizesse. não é um jogo que eu queira ter na minha coleção. Ok. Porque é demasiado específico. Lá está, é um cooperativo e é demasiado específico. Posso-te dizer que ele, tu estavas a dizer o que é que ele já tinha feito, o Corey, o Star Wars Imperial Assault. Eu posso dizer que ele fez 2 dos meus jogos preferidos. Ele fez muita coisa. O Rising Sun não participa no Rising Tá Sun, mas é o Ray Clank Twilight também faz. Imperium Sim. e o Star Wars Rebellion. Sim. Quer dizer, e são 2 jogos de top 10 do Board Game Geek. Portanto, eu não estou a pôr a ele em causa como designer eu de jogo. sei, eu sei. Estou a Mas pôr acho que este ele- jogo em causa especificamente, Eu percebo, o que ele eu percebo, faz eu face à posição em que está. Não, eu Acho percebo, que é eu percebo. desajustado. Overrated. Overrated. Ok. Pum! Falta aí Carimbo, falta aqui um falta carimbo. Ou um martelo. Mas pronto, tu tinhas dado quando? 208? Foste tu que te aproximaste mais. 300 mais, não, eu fui Eu disse 237, mais 237. sei lá, nem estava a pensar muito bem, mas está-se bem. Portanto, nenhum de vocês o pôs sequer na casa dos 100. Foi tudo de 200 para cima. E pá, porque eu andei a ver a coleção e nos 100 há muita coisa. Depois, E eu nem pensei que há muita cena. exato, Há muita cena. mas lá está. Portanto, Muita coisa que eu não gosto também. Sim, sim. Muita coisa que eu não É. gosto. Vamos para a esquerda? Vamos pela esquerda. Então, o jogo. Eu vou começar então por. Eu não vou dizer se é Under, se é Over, né? Também posso dizer. Então, vou falar de um jogo que. Agora não me lembro qual é que é o ano, mas não é importante. O jogo é da Garfield Games, portanto, é do Sam Phillips. É da saga do North Sea. É o Shipwrights of the North Sea. Portanto, basicamente é um jogo em que no tema dos vikings e dos daquela trilogia nórdica, é o jogo em que tens que geres a tua cidade, a tua aldeia, digamos assim, com os vários personagens que lá vivem, cada um tem a
a sua especialidade, uns são carpinteiros, outros são guerreiros, outros são xamãs, etc. E o objetivo é construir barcos, basicamente, shipwrights, lá está, acumular os materiais necessários, e ao longo de várias rondas vais construindo barcos, e quando tiveres uma frota considerável, normalmente há um limite, né? O jogo vais disputar o fim do jogo, e depois quanto mais barcos e melhores fizeres, mais pontos vais ganhar, etc. Pronto. Portanto, é aquele jogo tipo muito básico que a Garphill Games não é básico, mas são jogos muito streamline, não são muitas complicações. Posso dizer que o jogo na sua versão original tinha problemas, ok? Mas também foi dos primeiros, mas esses problemas foram bastante mitigados com uma expansão, ok? E que passou mais à frente, quando o jogo foi reeditado, passou a ser obrigatório dentro da caixa, ok? Pronto, não sei se acho que em termos de informação acho que está bem. Sim. Tá. Eu acho que o jogo deve estar perto de 219. 219, ok. Só porque já que estamos a fazer pinpoint de... Achas que está under, over? É para comentar já, acho que o jogo está underrated. Ok. Interessante. Sim. Eu não o joguei. Eu acho que joguei outro dele com vocês. Talvez o Architects. Architect. Não foi North Sea? Não, Explorers. Sim, não, uma coisa do Norte. O Explorers que tinha. Raiders of the North Sea. Eu joguei o Explorers contigo. O barquinho a passear. Eu gostei desse. Sim. E vacas. Eu acho que deve estar em 187. E esta malta é super específica com isto. Eu mando um... Acho que é isso, acho que deve ser por aí, 187. Ok. Eu acho que ele está bem cotado. Eu acho que sim. Pelo menos porque eu gostei do outro jogo. E era um worker placement. Eu mando 150. Tu jogaste a outra saga. Tu jogaste ao Raiders of Scythia, não foi? Foi isso. Foi É da Raiders saga of do Scythia. Golfinho. Mas esse é o Ancient, é do Ancients. Ok, mas é mais ou menos parecidas mesmo. Porque não é igual. Também é worker placement. Mas são Este aqui basicamente lá está. Jogas com umas pecinhas que parecem uns vikings, uns meeples, Ok. em que tens um determinado e vais gastando, e depois tens que ir buscando mais, e eles à noite vão dormir, depois no dia a seguir voltam a trabalhar. Ok, mas as mecânicas são mais ou menos parecidas. Sim, tens que geres meeples e produções e recursos. Pronto. e jogas cartas e etc. Sim, pois. É como os Raiders of Scythia. Ou seja, Os Raiders of the North Sea é mais parecido. Pronto. ok. Pronto, eu vou juntar aqui mais um para adensar aqui o mistério. O jogo vai ter uma reedição agora, chamado Shipwrights of the North Sea Redux. Basicamente é um jogo todo reformulado. Okay. Isto se quer dizer alguma coisa acerca da possível posição no ranking que eles têm, ok? Que eu vou revelar aqui, é uma mega bomba. Eu disse 150. Disseste 150. Pronto. O jogo está na posição 3.599. Uf! Eu sabia que ele estava mal classificado, não o imaginaria tão 3.599. Pronto. É um jogo que eu tenho na coleção, já o joguei umas vezes. É um jogo que se joga bem, não digo que se jogue mal, joga-se bem, porque se gostares do tema, gostas, mas não é um jogo que se eu olhar para os 3 que eu tenho de North Sea, não é o último que eu levo à mesa. Okay? Porque às vezes, porque o jogo, as críticas que ele tem é que pode haver momentos em que algum jogador ou vários ao longo da partida sentem-se presos e não conseguem sair dali. Portanto, daí aquela expansão ter vindo para mitigar essa... Traz um board em que providencia saídas para aquela situação de prisão. Okay? Mas vamos cá ver. Podem não ser as cartas que tu precisas para tu meter a trabalhar. Era essa a minha pergunta. Sentem-se presos porque jogaram mal ou porque o jogo não lhes permite... Porque, olha, é uma coisa que eu não expliquei. Porquê? Imagina, porque ele tem vários tipos de barcos que podes construir. Uns são militares, outros são mais de transporte de mercadorias, etc. E para que construís cada barco, além de precisares de recursos, vais precisar de um certo tipo de carta específico. E essas cartas podem estar a sair. Okay, o que é aquele board novo que traz? Podes construir, há uma opção
que é, podes construir o barco com menos uma carta do que era necessário construir. Ok. Basicamente, uma das opções. Ok. Mas tu, neste caso, tu achas que ele está overrated ou underrated? Eu acho que ele está Bem, underrated. toda a gente, aparentemente. Porque acho que 3.599 é um absurdo. Ok. Acho que ele está underrated. Mas também não acho que seja um jogo de top 200. Não acho. Ok. Mas acho que na posição em que está demasiado abaixo. Ok. Top 200 eu pus nos 219. Top 200 já é Sim, abaixo dos top 200. Pronto, ok. Não acho que mereça estar naquelas posições cimeiras, mas 3.599 acho que é demasiado baixo. Pronto, mas pronto, esperemos que quando vier... Até porque os jogos da Garfield Games deviam estar ali todos eles no top 100. Todos. Ou quase todos. Está um bocado biased, mas sim. Discord. Olha que se tu fizesses isso, eles têm cada vez mais jogos. Pois era, não, pois não. Lá assim os outros todos bons, os Felds... Tu querias dizer GMT Games, não era? Não. Também cabia. Ele disse GMT, ele disse Dava para GMT. encaixar lá por meio uns quantos. Foi o que eu vi. Hoje estava a ver, por acaso, para fazer isto, e havia os jogos que eu não percebo como é que estão. Deixa-me ter lá em baixo. Não faz sentido. Nuno, Espinhal. Então, o meu jogo, o jogo que eu trouxe desta vez para este segmento é o Splendor. Okay. Acho que não precisa de muitas apresentações, porque toda a gente conhece, já ouviu falar do Já ouvi jogo, falar. mas de qualquer maneira é um jogo em que tu, na tua vez de jogar, vais buscar fichinhas e fazes 7 fichinhas para depois poder trocar por comprar as cartas que estão na mesa, e depois com aquelas cartas elas vão aumentando o teu motor de gemas para conseguir comprar cartas mais caras e por aí fora, até alguém chegar aos 15 pontos, acho eu, não quero estar a mentir, não sei se é 15, se é 18, não sei se é 21, é por aí, mas chegas àqueles pontos, o jogo que quem conseguiu chegar lá primeiro ganha o jogo, na base é mais ou menos isso. Acho que sim, não tem endgame score, mas acho que toda a gente pode jogar, portanto é quem ficar, toda a gente joga o mesmo número de rondas, portanto quem ficar com mais pontos ganha. É um jogo de 2014 do autor que se chama Marc André. Onde é a procura? Não tenho um jogo assim. Há um Splendor Duel, não é? Saiu este ano. Sim, depois há o Splendor da Marvel também. Acho que iam fazer também de outras temáticas, mas há assim muitas. O Duel é para permitir a 2 jogadores para ser competitivo. Ok. Pronto. Estou à espera que digam qual é o assim, número em que o põe. Eu tenho aqui várias dúvidas. Já tem? De que ano é que é? É Desculpa. 2014. Ok. Tenho dúvidas com este, porque eu sei que ele tem que estar bem cotado. Yeah. Porque há bué da gente que gosta do Splendor. E é um E jogo há bué da sólido. gente a falar do Splendor. Eu acho que joguei uma vez. É daqueles jogos que é tipo de sério? entrada, né? Acho que joguei Splendor Eu acho que é uma um vez. bom jogo. Ok. Eu não sei, tenho que pensar mais um bocado em que posição é que eu lhe vou dar. Não sei se alguém se quer aventurar. Eu também estou um bocado na dúvida. Pronto, eu vou arriscar e vou dizer que ele está na posição 150. Ok? Eu também Mais porque, sendo que é um jogo que está, está bastante difundido, acho eu, ou se calhar naqueles grupos organizados de jogos deve haver sempre uma cópia. Sim. Não é? Portanto, deve ser um jogo que deve haver à volta do planeta, deve haver uma série de cópias vendidas. E que isso tem muitas vezes tem influência no ranking. Diria que. Mas pronto, lá está, isto aqui vale o que vale, lá está, é o bitite que funcionar, isto pode estar completamente ao lado. Eu vou-lhe dar 83. Eu acho que ele não está no top 100, mas posso estar enganado. Eu acho que ele está para aí no máximo em. Eu vou dizer 213, sei lá. Faço ideia. Era o teu número? Acertou. Acertei? 213. Estás a gozar? Pode ter mudado há bocado para agora. Tirada da cartola. Se vais já jogar o Euromilhões. Ia bem. Ok, pronto, está em posição 213. É que eu ia dizer, Está no ranking. eu ia dizer, está no máximo em 200 e depois não sei porque vem 203 à cabeça. E está em posição 213. Pronto. Bem, então eu acho que estava-lhe a dar muito. Bem, mic drop, eu vou só sair. Eu estava-lhe a dar muito underrated, então. Pois, pelos vistos, vocês estão todos a achar que o jogo é mesmo altamente Porque há espetacular. bué da É gente esplendoroso. Eu acho que é um bom bué da jogo. gente a falar do. Eu acho que é um bom do jogo. Splendor. Não... É uma
coisa E mais acho que há entediante mesmo que eu fervente, acho que há gente mesmo É para aquilo que fervente faz, atenção. Para aquilo que ele faz, acho que é um bom jogo. Porque não acho que seja um jogo que promete mais que aquilo. Não é um jogo que eu quero jogar todos os dias, nem pensar nisso. Eu estou farto dele. Estou neste momento farto do jogo. faz-me um bocado de cócegas este jogo estar em 213. Estás a ver? E o Eldritch Horror estar... Eu não percebo como é que tu achas que faz-te confusão este jogo estar em 213 e não te faz confusão o Wingspan estar em 25. Que me choca muito mais do que este estar em 213. Porque o Splendor é um tédio desgraçado. E o Wingspan a partir de certa altura também é. A partir do momento em que jogas Eu nunca na vida, Eu acho mais desafiante o Splendor do que o jogaria a Wingspan. mesma vez, as mesmas vezes Splendor que já joguei o Wingspan. Nunca na vida. E eu digo exatamente o oposto disso. Pronto. Eu acho o Ainda bem Splendor que- ainda bem que- mais desafiante em termos estratégicos do que o Wingspan. O Wingspan é muito mais limitado. O Wingspan é muito Tirando que básico. no muito Splendor plano. tens bué a sorte da posição em que estás a jogar. Não. Não. Reserva a carta. O gajo está a ir àquela carta, reserva-lhe a carta. Logo vês o gajo a bufar com a Não mão sei, cheia não de sei moedas se- e não não sei consegue se isso é fazer nada assim. com aquilo. Não sei se isso é assim. Então não é? concordo. Super agressivo. Não concordo. Pronto, eu acho que o jogo. Eu apresentei este jogo porque acho que o jogo está Está para overrated. overrated. Acho que estar no top 500 é uma afronta. Muita coisa boa que eu passei por ela até Eu hoje. acho que ele não está nem overrated nem underrated. exatamente. Está exatamente onde tinha que estar. Lá está. Pronto, é assim. Ora, Acho que temos conversado sobre o Splendor. Matou a conversa. bem, eu vou dar o meu então. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Pois ainda falta o teu. O meu é um jogo de um senhor que se chama Corne von Morsel, de 2007, que se chama Gypsy King. Claro, obviamente. Toda a gente boa. conhece o Gypsy King, toda a gente já jogou o Gypsy King, Toda a gente a esta mesa. toda a gente nesta mesa Sim. já jogou o Gypsy King. E pronto, para quem não sabe como é que é um jogo onde tem que se colocar caravanas para controlar, de maneira a que tenhas caravanas umas ao lado das outras. Quantas mais caravanas tiveres no grupo, mais Espera aí, pontos ganhas. posso-te parar um bocadinho? Sim. Eu vou fazer aqui um bocadinho de marketing para o pontos probitais e mandar as pessoas que querem saber do jogo ouvir o nosso podcast sobre esse jogo. E temos mais ouvintes muito nesse episódio. Toma, Muito bem. e assim pouco de saliva. O que é que tu achas disto? Acho isso muito melhor. E tempo, que nós já não vamos. tempo, Já não estás a vamos ver? Acho muito bem. Então, quem quiser pode ir ouvir o episódio número. Foi para aí o 2 ou 3. Depois o Nuno mete aqui o episódio que é número 15. Mete o episódio só para vocês saberem. Então, pronto. O Gypsy King, vamos lá ver o que é que vocês acham. Se o jogo está overrated ou underrated. Pronto, a questão é, nós temos que tentar acertar na posição em que ele está na tabela, não é a posição que nós achamos que deve estar na tabela, certo? Em que ele está. Eu acho que as duas fundem, Porque não no final de contas se tu unem, vais dar. Não se unem, não. Não se unem, não. Tu vais dar aquela em que achas que ele devia estar. Ou seja, Não, é verdade, yeah. Porque, por exemplo, aqui no Shipwrights eu não dei aquela que achava que devia estar, dei aquela que achava que enquanto jogo de Kickstarter, que normalmente as pessoas que põem no Kickstarter querem dar votos ao seu próprio jogo, iriam votar. Portanto, não Eu estamos tenho estado a propriamente pôr a dizer aquilo se o que eu jogo é acho que ele overrated devia ou estar. underrated. Estamos a dizer que achamos que o jogo vai estar naquela posição, mas podemos estar a achar que aquela posição é... eu tenho estado a dizer o que é que qual é que para mim seria o sítio para ele estar. Ok. Pronto. Então, Sim, eu tenho, tirando aqui o Shipwrights, mas que foi porque eu também nunca joguei o jogo, então tentei só dar uma, tendo aquilo em conta o que eu conheço do jogo. se é a posição onde Eu ele devia tento estar, dar a ok. posição onde eu acho que ele deve estar, Ok. mas para isso tem que ter jogado o jogo. Ok. Não é? Jogos Claro, que eu se não não joguei jogas- vou pela fama. Yeah. Do que é que, Exatamente. ou pela temática ou pelo Claro. bitete. Então, o Gypsy King. Estás a ver, mas é difícil. Porque, por exemplo, eu quero dar-lhe. Eu acho que ele devia estar no número X. Mas como eu sei que é um jogo muito pouco conhecido, eu tenho a certeza absoluta que ele não vai estar aí. Daí a minha questão, porque eu te fiz o mesmo com o Eldritch Horror. Pois. Eu pus a posição em que achava que ele estava e não propriamente a posição em que eu achava que ele devia estar. Sim, é isso. É o que eu estava a fazer também. Então é o que devia, não é? Eu acho que é a Então, posição. vá, Podemos eu dar as diria, duas- então. duas- Na no posição último onde ele jogo. devia estar ou a posição onde... Então, No último jogo do podcast Exato. definimos as regras. Exato.
Sempre a mudar. Temos que fazer outro episódio sempre para a mudar, sempre a mudar. Sedimentar a Vamos coisa. sedimentar. Então podemos dar a posição em que primeira nós vez que achamos que devia jogamos estar e a este- posição que achamos que está. Ok. Não pode ser. Damos 2 números. Pode ser. Pá, sempre a pôr house rules. meu. Eu acho que o jogo está acima está na posição 2203, mas devia estar do top 300. Ok. Eu acho que ele está à volta do 1500. E vou dizer mesmo 1500. 1500. Mas que... eu digo 1500 e se andasse lá acho que também era justo. Não acho que... Há um bom jogo, mas acho que acima de 1500 já é para bons jogos, portanto. Não acho que ele mereça assim tão mais que isso. Pronto, o meu palpite é que ele está situado alguns entre os 900 e os 1000. Provavelmente, e mais ou menos o outro palpite que seria onde ele devia estar situado, talvez um bocadinho mais acima, talvez entre os 800 e os 900, digamos assim. Ok. Eu por acaso também acho que ele devia estar à volta dos 1000, devia ser o sítio onde ele devia estar. Ele neste momento está na posição 4557. Está abaixo dos Jim Wright. Acho que estes jogos foram vendidas 100 unidades. A sério? Isso, caraças. Já precisaram de um rio. Há 20 pessoas no mundo que jogaram este jogo e foram lá para... Bem, tendo em conta que ele tem uma expansão que é um palito. Pois é, não me esqueci. Mas, 4557. O jogo mais baixo do episódio. É verdade. Mas pronto, é interessante, dá para ver como é que isto funciona, os ratings. Sim. É um jogo que a gente já tem jogado várias vezes e gozamos bastante, não é gozamos, fizemos bons momentos com esse jogo e impressionante. A questão aqui é mesmo, isto é completamente sem regras nenhumas, porque provavelmente se a gente fizesse isto 500 episódios disto, íamos ter 3.000 jogos no top 500. É verdade, nós estamos sempre a pôr jogos top 1000. Era isto que ia acontecer, tinha que enfiar jogos ali. Lá está, eu acho mais fácil dizer que um jogo está sobreapreciado do que subapreciado. Exato. Mas também o universo dos jogos é tão grande e tu não conheces e não é impossível conhecer aqueles todos. Claro. Que mas isto é uma brincadeira mental, tu perdes em algarismos, basicamente. Exatamente. Pronto. Boa. Acho que acabamos o nosso up and down. Então, mas o que é que tu achas? Achas que o Gypsy Acho que ele devia estar à volta dos 1000. Dos 1000, ok. 1900, acho que não acho que sim. Acho que estamos mais ou menos de acordo com... Eu tirei mais para os 1500, mas tirando isso foi tudo à volta do 1000, sim, não é? Sim. Acho que é um jogo mais coisa, menos coisa. Estar um bocadinho bastante mais acima. Mas lá está. Eu, pela simplicidade, pela maneira de jogar, pela questão das pontuações, eu até o punhar no top 500. Portanto, é o quanto eu gostei do jogo. Não, sem pensar, obviamente, nos 500 que lá estão e que eu acho que deviam lá estar. Ou seja, sim. Se calhar eu consegui enfiar outros 500 lá para cima. Achas que o jogo tem longevidade para isso? É que isso é uma das críticas que eu lhe faço. Porque é um abstrato. É um abstrato. Há uma coisa que eu gosto muito daquele jogo e que não encontrei mais nenhum, e por isso é que ele se mantém na minha equação, que é o facto de tu estás a jogar com o passar. Com o quê? Passar. Sim. A ação mais importante do jogo é passar. Claro. E não é uma coisa que seja normal no jogo. Está bem que a gente não jogou 28 mil, não jogámos os 28 mil jogos. Só vou dizer Inis em relação à mecânica do passar. Não sei, não joguei Inis suficiente para ver, mas por acaso Inis estás a falhar de Inis é outra camada. Pois, exato. Mas só nisto, no passar é uma das mecânicas-chave de fazeres um bom turno, e no Gypsy King também. Mas pronto, não se vê muitas vezes, é verdade. Muito bem. Bem, acabamos então o up and down. Então vamos para o habitantes. Vamos para o habitat da semana. Ok, então continuamos aqui pela esquerda? Pode ser. Então vá. Eu tenho aqui uma pergunta para vocês hoje, que é: como é que vocês abordam a explicação das regras de um jogo quando estão a explicar as regras de um jogo? Tem alguma estratégia para cativar mais as pessoas? Tem alguma forma
sei lá, começar pelo objetivo final e depois dizer as ações e depois dizer como é que o jogo flui em termos de ronda e de turno. Quais são as vossas técnicas para explicar as regras do jogo de uma forma concisa, simples, perceptível e cativante para novos Não mas jogadores? dizer todas. Ir acrescentando uma regra de cada vez. Sim. Uma regra por turno. Não sei. É porque eu vou dizer porque é que faço esta pergunta para ver se vocês desenvolvem mais a vossa questão. É que eu já expliquei muitas regras e já estive do outro lado a receber muitas regras. E eu vejo muita gente a ter dificuldade em explicar as regras de uma forma clara, transparente, Sim. e que não faça os outros Eu ficarem acho que mais as confusos. duas situações já me aconteceu, já também lá está, mas já expliquei jogos que depois percebi que estava a explicar de uma maneira pouco eficiente e outros que depois, entretanto, como eu já joguei mais vezes, e se calhar já expliquei mais vezes, acabei por encontrar melhores métodos para explicar aquele jogo. Mas, por norma, o que eu faço é introduzir o tema, Sim. é a primeira coisa. Ou seja, há ali talvez catives um bocado o público, olha, epá, isto é um tema interessante. E porque também, às vezes, muitas vezes, o meu próprio entusiasmo também, se calhar, também cativa um bocado as pessoas. Se elas estão ali para jogar comigo, quer dizer que, se calhar, têm interesse naquilo, não é? Então, gera mais interesse e gera mais concentração. Depois, o que eu digo é, isto funciona, ou seja, para ganhar tens de fazer X. Ou tens de ter pontos. E depois, a partir daí, tento explicar, no geral, qual é os mecanismos que nos fazem ganhar os pontos ou obter os objetivos que nos fazer chegar à vitória. E depois isto depois vai depender do jogo. Se houver ali um board, ou se tens que construir se tens portal, se tens que depois um bocado de trabalhadores, tenho que explicar explico sempre o player board, ou a zona do jogador, a própria do jogador, e depois aquela zona que é pública, onde toda a gente vai jogar. Normalmente é essa sequência. E depois há sempre aquela questão que é, têm dúvidas? Okay? Se não houver dúvidas, normalmente agora vamos começar a jogar e vou explicando algumas coisas mais específicas ao longo do jogo. Ok. Portanto, não complexificas logo a explicação teórica à partida com essas questões que podem ser explicadas na prática logo. Sim, nos primeiros a não ser que sejam essenciais. Não quero que ninguém tenha a sensação que não explicaste isto e eu perdi esta oportunidade e vou ficar para trás por causa disso. Ok. Mas lá está, com qualquer explicação, não há uma explicação perfeita. Não, exatamente. Daí a minha pergunta. Eu normalmente nunca, ou seja, tema por acaso é uma coisa que nunca... Não introduzes o tema? Não introduzo. Isso é mentira. Quando vamos jogar jogos de comboios, tu dizes, estamos a jogar um jogo de comboios. A minha abordagem é como a do João. É tipo... Não estamos a falar com nenhum em visual, portanto, vocês veem o que é o tema no tabuleiro. Sim. Ou nas cartas, tipo, ou na caixa. Não é assim tão claro em todos os jogos. Eu quero eu não digo o tema, não é o tema, é o plot. Ou seja, sim, eu percebo o momento em que a coisa está a acontecer, ou qual é que é o... Aqui o meu bitite vai ser um bocadinho cáustico. Eu explico os temas normalmente em jogos que eu sei que à partida a malta, se pegar só nas mecânicas, não quer experimentar. Então o gajo enfia com o tema isto faz bonito, fugazi. Quando eu sei que o jogo é sólido e que a nível de mecânicas não precisa do tema, mecânicas para cima, está a andar. E por acaso o tema normalmente é coisa que não costumo dar grande explicação. A não ser, posso dizer, por exemplo, Gypsy King, que acabamos de falar do Gypsy King, pois somos uma família de ciganos e estamos a tentar colocar o nosso acampamento em determinadas zonas, o que quer que seja. Mas não é uma coisa que me expanda muito. Depois, o que faço normalmente é seguir a ordem no turno das ações. A maior parte dos jogos são programados, não é? Portanto tem uma programação, agora tem uma primeira fase, uma segunda fase, uma terceira fase, uma quarta fase, o que faz. E eu, quando faço a explicação segundo a ordem do que vai acontecer. Do turno, ok. E dar exemplos. Sim. Acho que dar exemplos é importante para explicar. Explicas como é que ganha. E normalmente explicar como é que ganha ao fim. Ao fim.
Ok. Sim, normalmente, pronto, isso é uma das coisas que eu também tento fazer, que é, vou ao livro de regras à parte das pontuações e tipo, olha, isto é pontos. E normalmente eu até faço isso, porque não sei de cor, vou ver, Sim. nós vamos pontuar isto e isto. Ok. Pronto. Mas só explicas isso depois das ações. Só explico isto para explicar as ações, Ok. normalmente. Interessante. Eu por acaso costumo ter a abordagem muito parecida com o que o Nuno aqui disse, que é, primeiro digo o objetivo e depois explico como é que chegam a esse objetivo e então as ações todas que podem fazer para terem uma noção de como é que aquilo se vai desenvolver para poderem chegar ao objetivo final. Que eu sinto que muitas vezes quando explico as regras a dizer as ações todas em lista, o que é que eles podem fazer durante o turno e tal, depois quando digo e ganham assim, aí é que eles pensam, espera lá, então o que é que eu posso fazer para chegar aqui? E não colaram a informação. Tem sentido que é mais fácil dizer primeiro, olha, o que tu queres fazer é isto. Agora, como é que fazes isto? Não sei. Eu acho que sigo uma estrutura praticamente igual ao que Eu por o acaso tenho Urbani estado a disse. tentar fazer. Desculpa, Lano. Sim, Tenho sim, estado a tentar fazer rolling teach. À medida que jogam? À medida que jogas. Ok. É um primeiro turno que está praticamente perdido, mas acabas por aproveitar mais coisas, porque tens a praticar é uma coisa muito. Sim, há Sim, pessoas sim, que sim, aprendem sim, muito sim. melhor assim, é verdade. Claro que todo este tema tem aqui muitas nuances, não é? Toda a questão da explicação, porque é mais fácil, se estamos a explicar um jogo de 1.9 de profundidade, não é a mesma coisa de explicar Não, um claro. 3.5, não é? Sim, claro. Sim, ou alguém que já jogou ou alguém que nunca jogou. E tem a questão também disso. Normalmente, eu tenho pena que não consiga trazer as regras suficientemente claras na explicação para a primeira vez que jogo o jogo com alguém. Foi o que aconteceu quando jogámos na última vez o Union Pacific, que aquela situação que aconteceu ao Rodrigo, para mim, me provocou mal-estar, porque... Não. Não, mas... Porque eu gosto que as regras sejam entendidas e gosto de explicar um jogo de maneira a que não fique essas dúvidas que depois acontecem durante o jogo e que não se sabe, por não saber, porque nunca tinha jogado o jogo e não me aperceber que aquilo é uma questão. Pronto. Quando explico um jogo gosto de ter em consideração todas essas coisas. Normalmente em casa o que faço, com quase todos os jogos que é possível, é experimentar a jogar sozinho e perceber todas as mecânicas que estão a funcionar, que é para depois poder explicar, olha, mas se fizerem isto acontece, ou aquilo acontece, ou pode acontecer isto por dúvidas. Até porque isto foi um esforço que eu sempre fiz na questão da explicação de regras, porque a Joana não tem paciência para ouvir regras. Quase que uma ninguém pessoa tem. É que é isso que eu tenho visto. E Daí se a alguém minha a meio do pergunta. jogo eu digo, se eu alguma vez a meio de um jogo disser, deixa-me só ir confirmar, já foi. Aquele jogo ela já não quer jogar nunca mais, não vai gostar. Eu gosto muito de regras. Isso deve ser por coisa acaso. de Joanas. Deve ser. E se vocês gostarem de regras, tenho um podcast que posso procurar, que é uma rapariga que só lê regras. Só lê regras. Só lê regras. Mas espera aí, ela está a ler regras no podcast? Sim. Um podcast, cada podcast é ler regras do podcast. Podes Um escolher jogo. o jogo e vais, tirar as regras. Mas ela lê o livro de regras. Lê o livro de regras. É uma coisa muito... Não sei, ela gosta de regras, não? Sim, mas não Uau. funciona para mim. Eu também gosto, hein? Há vezes que... Em português? Inglês. Não, mas eu nem é Às vezes tanto. vai perceber muito da maneira como ela lê e da intuação que ela dá e não sei o quê. Mas eu nem é tanta. Principalmente 18x porque há boa de nuances. Claro. Eu nem é tanta questão do ler. É a questão de eu não consigo ouvir alguém a ler regras e saber o que é que está a acontecer. Eu, se ler um livro de regras, se não tiver imagens e se ler aquela criatura, eu chego ao fim e penso, Sim, eu também. Sim, convém teres tenho que as ter, coisas à tenho tua que pôr as frente. peças, tenho que montar tudo à minha frente, tenho que perceber que aquele tile que eles estão a falar é aquele tile, não consigo, se eu ler só, Sim. chego ao fim Sim, e sim, não aconteceu nada. Daí eu quando não explico chega as meio. regras, estar sempre Chega meio, a não, sim. demonstrar, à medida Correto. que vou explicando cada ação, vou demonstrando no mapa e pondo as peças em questão Exato, à frente das É pessoas. o exemplo, é para mais eles fácil. irem Sim, ver. O exemplo é muito importante. Mas isto, pronto, lá está. Acho que uma pessoa vai ganhando esta experiência quando tem que explicar jogos. Sem Eu, dúvida. no início sei que explicava muito pior regras porque é uma coisa que uma pessoa vai depois filtrando conforme vai jogando mais e mais e mais, vai aprendendo a como definir. Mas eu sei que há muita gente que tem medo de explicar regras e não gosta, e há muita gente que não tem paciência para ouvir regras. Exatamente, e daí ser uma questão. Eu trago isto para aqui hoje porque há muita gente a criar novos grupos de jogos de tabuleiro
e às vezes já há dificuldade em criar novos grupos porque as primeiras sessões tiveram ali um embolamento grande porque o anfitrião não explicou bem as regras ou foi um bocadinho... Também é verdade que se estás a começar e não... Ou seja, se toda a gente está a começar... Estou-me a explicar. Depende do jogo, os conceitos que estás a falar no jogo são complexos. E não é fácil... Se nunca jogaste, não é fácil entrares a jogar e seres tu a explicar. Porque há muitas coisas que tu não sabes como é que funcionam. Certo. Daí eu achar importante aquilo que o Nuno disse de jogar sozinho. Por exemplo... Se vocês estão com dificuldades em explicar regras ao vosso novo grupo de jogos, joguem uma vez sozinhos, testem o jogo, experimentem as coisas por vocês próprios. Hot Seat Eu acho que eu recorro muitas vezes ao YouTube, mas às vezes há jogos que não têm vídeos no YouTube. E também há, por exemplo, agora não quero estar a dizer mal de ninguém, mas há certos locutores desses vídeos, há uns que são muito monocórdicos e eu não consigo. Adormeço rápido. É verdade. Tem que haver ali uma emoção qualquer, ou tem que identificar. E não interessa se é mulher, se é homem. Sim. Agora, há outros que fazem, a maneira como explicam os várias nuances e até gosto às vezes de ver playthroughs, porque estou a ver ali várias... Eu também e quem faz isso também faz de uma maneira que ao longo daquele playthrough vai haver várias mecânicas explicadas. Há duas pessoas que eu adoro ouvir de regras, que é pena que eles não façam regras dos jogos todos, porque é maravilha. Sim. É o Rodney, acho que o gajo é extremamente conciso no que explica. E a maneira como ele tem uma boa dicção, tem cuidado de dizer as coisas devagar, e tem aquela sempre a questão de mostrar o que certa. está a fazer, pronto. E o do Paul Grogan do Gaming Rules, quando são jogos muito complexos, que eu acho que ele também vai muito ao pormenor e acaba por uma pessoa perceber as nuancezinhas todas que tem. Portanto, são duas pessoas que acho que explicam muito bem, mas há muita gente que... Meu Deus. Não, é verdade. Pronto, era esta a minha questão. Tentar que os ouvintes mais novatos aqui no mundo dos jogos se orientem melhor a explicar regras. Mas jogar é a melhor forma. Sim, jogar solo ajuda muito a conseguirem dar as regras em primeira mão, com conhecimento de causa, sem ser decorado de texto que depois corre mal. Ok, um Habitat. Pronto, um Habitat é relativamente a um jogo que penso que tem cerca de 2 anos, não sei se chegou a isso, que é um jogo da... Isso já passou. Já foi. Pronto. Mas pronto, é um jogo que eu já joguei e entretanto decidi comprar para jogar com as minhas filhas e com os meus sobrinhos, etc. Que é um jogo que é um bocado apalhaçado, mas eu acho giro, que é o Kabuto Sumo. Já ouvi falar bem disso, gostava de experimentar. Então, pronto, exatamente. Pronto. Eu hei de trazê-lo cá num jogo da semana que eu tenho de jogar de vez em quando. Mas o Habitat que eu queria mandar, eu vou explicar rapidamente. O Kabuto Sumo basicamente é o seguinte: como o nome diz, sumo, portanto já estão a ver, não é sumo bebida, é sumo o desporto japonês de senhores em excesso de peso e com pouca roupa e com os penteados fixes de rodearem-se naquela mini arena. Mas isto depois adaptado para um jogo de tabuleiro em que há peças de madeira de vários formatos e cada jogador é representado por um inseto. Portanto, então são insetos a lutar em sumo numa arena miniatura. Okay? E basicamente o objetivo do jogo é tu empurras uma peça para outra, dentro da arena para empurrar outras peças dentro da arena para saírem para fora. E o objetivo é mandar para fora o jogador adversário ou os jogadores adversários, porque pode haver mais do que um. Se fizeres isso, vences. Ou então, se ficares sem peças para jogar, também podes perder. Esse é o objetivo. Qual é o Habitat? O Habitat é que o jogo já tem os primeiros 2 anos, acho eu. Pronto. E vai agora acabaram de lançar outra campanha que é o Kabuto Sumo Sakura Slam, que introduz uma arena nova
Portanto, é uma arena, em vez de ser redonda, é uma arena assim meio quadrada, em que tu tens que entrar, os bichos entram pelos cantos e tem 4 postes nos cantos e vai trazer uma série de novos desafios táticos e de desafiar a física e não sei o quê. Traz 8 novos insetos, acho que agora são os Beetles, são tipo uns caravelhos, aqueles caravelhos rijos, sei lá, grandes com cornos e não sei o quê. Sim. Acho que esse se chama mesmo Kabuto, não é? Ou não? Não sei, são sakuras, não sei, não faço ideia. Sakura acho que é aquelas árvores de rosas, não é? Realmente aquilo tem uma espécie de cor-de-rosa. Uma espécie de cor-de-rosa. Isso é que é Sakura. Exato. Sakura Slam, não sei. E além disso, eles também que eles fazem sempre agora sempre os deluxe e não sei o quê. Basicamente, acho que vai haver todas as arenas, as peças são de madeira, as arenas são de cartão, mas agora eles vão lançar as novas arenas com também a versão deluxe em madeira e não sei o quê. E que são tipo uma Lazy Susan, que é aquele, basicamente é... que é isso? Lazy Susan é, tu tens a arena e depois tem uma base que é rotativa. Ok. O que é que isso faz? Faz com que, se tu quiseres, porque tu podes empurrar a peça que queres que entre na arena de qualquer um dos lados. Sim. Se puderes rodar a arena, não precisas de levantar. Para fomentar o sedentarismo. Pronto. O Bitate era só. Eu acho que o jogo é giro e joga muito rápido, é muito fixe, porque pode jogar muitas partidas em pouco tempo. E acho que ainda não explorei o suficiente para ver todas as nuances táticas e não sei, porque depois cada jogador pode ter um inseto diferente e cada inseto tem a sua signature piece, tem um formato especial. Tipo, se fez um Vadeus, tem tipo uma peça assim mais comprida, ou tem uma garra, ou se fores há um que é o tipo aquele escaravelho de cocó, que tem tipo, sim. Tem tipo uma peça redonda muito grande. Aquilo é muito giro, por acaso. Então, isto é coisa para uma criança que nem sabe ler conseguir jogar. Sim. É só para empurrar, né? Deixa de tentar que as peças dos outros caiam. Eles percebem isso facilmente, Portanto, isso é interessante. Os miúdos têm a tendência para gostarem de distorcer as regras. Digo assim, só para empurrar até à borda da arena do jogo, vou correr lá para dentro. Mas é assim que aprendem. Há um jogo mais antigo que este, que é A Noite dos Magos, se não estou em erro, se chama A Noite dos Magos, que foi lançado pode vir há uns anos atrás, depois aquilo acabou, acharam que era, o princípio era o mesmo, em que se jogava também num tabuleiro e que tinhas que empurrar as peças, mas dava para jogar no escuro. Vendia-se imenso para crianças, para explorar, tanto para as crianças poderem jogar, aquilo era a partir dos 4 anos eles podiam jogar, e para explorar a questão do escuro. Okay. Porque como se jogava às escuras, porque as peças brilhavam no escuro, ajudas a criança a habituar as crianças ao escuro e a estar a fazer uma coisa divertida no escuro. Pronto, no mesmo princípio. Punhas a tua peça de um lado, empurravas e depois aquilo tinha os discos. Só visse algum disco cair, tinhas que parar de jogar, tinhas que parar de empurrar. E acender a luz. Não, acender a luz não. Quando tu podias empurrar até ouvires uma peça cair. Okay. Quando uma peça parava de cair, quando uma peça caía, tu paravas a tua vez e era o outro a empurrar. Okay. Porque o objetivo não era empurrar os outros para fora, era chegares com o teu boneco ao meio. Só que aquilo tem uma série de peças que não se vê aí no escuro e tens a tua que é brilhante. Pois. Então vais empurrando e não sei. Como é que se chama? Acho que é a Noite dos Magos, eu já te confirmo o nome. Quase certeza que é a Noite dos Magos. Olha, quero arranjar isso. Pronto, Kabuto Sumo Sakura Slam. Este poderia quase ser o meu bitite da semana. Mas não, o meu bitite da semana é uma... Nats der Magier. Exatamente, é isso mesmo. Teve uma... Tem a ver um bocadinho com o que o Rodrigo foi buscar, mas é... Ok, da questão das regras, vou falar sobre regras. Isto é muito giro. O que é que vocês querem saber a vossa opinião sobre house rules? Sobre modificar ligeiramente as regras para uma coisa que vocês acham que funciona melhor num jogo ou não? Eu sou contra house rules. Taxativamente. Veementemente contra house rules. Não. Se estiver a jogar com crianças, não tenho problemas de fazer house rules. Eu não estou a falar de fazer house rules para facilitar jogos para determinado público. Eu estou a falar de house rules de tu jogas um jogo, sentes que o jogo tem ali uma falhazinha que se aquilo fosse mitigado o jogo podia ser bom.
e tentas jogá-lo dessa maneira ou pões automaticamente de parte porque o jogo não funciona porque precisava daquela regra que tu não a vais pôr? Olha, eu já fiz mais house rules do que faço hoje em dia. E vou explicar porquê. Porque jogava aos jogos muito mais vezes por jogo do que jogo hoje em dia. E aprofundava-os a um ponto em que chegava ao momento em que dizia: este jogo tem estas falhas e eu consigo fazer melhor com uma house rule. Hoje em dia, a jogar só 15, 20 vezes cada jogo, eu não sinto que tenha a moralidade acima dos playtesters ou necessidade de fazer house rules. Eu já não faço house rules há muito tempo, mas antes fazia. E não tinha nada contra, acho que melhorava jogos. Eu melhorei jogos em casa. Facilmente. O Risco, que era uma coisa fácil de melhorar porque é um jogo que tem imensas falhas. Um Civilization que eu tive da Eagle Games, se não me engano, de 2003, tinha imensas falhas. E eu joguei aquilo várias vezes e como já era muito versado no Civilization do computador, que aquilo é basicamente a mesma coisa, eu consegui pôr o jogo muito melhor. Mas são casos pontuais. Eu acho que a maioria dos jogos que tenho hoje em dia, que jogo QB, não tenho sentido necessidade de fazer house rules. Acho que os jogos vêm cada vez mais bem feitos. Claro que continuam a haver jogos muito mal feitos, mas acho que os jogos vêm cada vez mais bem feitos e sem necessidade de tweaks. Eu não faço house Eu rules. não me recordo de ter feito house rules com os board games como nós costumamos jogar ultimamente. Os mais modernos, não é? Exatamente, porque não me sinto à vontade para o fazer, a não ser que, ou então só se for buscar tipo ao BGG ou assim uma house rule que tenha muita gente testado e que perceberam que Mas aplicas uma house rule haja... que alguém que tenhas visto alguém apresentar e que tenha sido testada. Se fizer sentido. Não me estou em recordação de ter feito. Era mais por aí, não era tanto por sermos nós a criar. Sim, mas criar uma house por rule, vezes clicas até já, já mas era mais se alguém disser, olha, pá, eu fiz esta modificação e acho que o jogo fica melhor. Sim. Tu partes do princípio que usas aquilo ou pensas eu não, o ouço. jogo vai para o lado porque precisa de house rules, não funciona. Olha, tenho um exemplo bom para te dar nesse Mais campo. por aí. No Rising Sun. Eu há uns tempos estive a ver uns gajos no BGG que apresentaram lá uma house rule. Não sei se já jogaste Rising Sun. Não. Aqui o Urbani já jogou. Basicamente tu tens 8 mandatos, se não me engano, por cada ronda e consoante o número de jogadores, o mandato é uma ação, tu vais jogar mais ou menos ações e em cada ronda há pessoas que jogam mais ações do que os outros. Mas o jogo está desenhado para isso ser assim. Porquê? Na minha opinião, porque tens que fazer alianças e eu fazer uma aliança contigo que vai jogar mais ações do que outros jogadores traz vantagens para mim. Portanto, eu vou vender-me a um preço mais caro ou mais barato se for conseguir ir buscar uma aliança a um jogador que tem mais ações. E eles estavam a fazer uma house rule para conseguir pôr toda a gente a jogar o mesmo número de ações. Eu equacionei, mas depois cheguei à conclusão, ainda quero experimentar, mas cheguei à conclusão que não, o jogo foi testado daquela forma para haver dinâmica negocial e isso entra na dinâmica negocial, faz parte. As pessoas sentem que é injusto e querem que toda a gente tenha o mesmo número de ações, eu percebo isso, mas o jogo foi desenhado para haver essa discrepância. E portanto não vejo sempre a necessidade de estar a mexer em tudo o que achamos que está desajustado. Às vezes está desajustado por uma razão. Ok. Sim. Mas aceito se realmente fizer sentido. O universo de jogos que eu joguei com house rules e que até inclusive com o grupo que eu tinha criámos house rules foi os jogos de miniaturas, os tabletop wargames ou miniature games. Disse isso, então era farol. Pronto. Calvin Ball. Exato. Porque aquilo há tantas, desde podes-me trocar o tamanho das bases das miniaturas que achavas que era mais certo, dizeres, olha, este gajo, esta parede, como nas regras diz que uma a partir de 2 polegadas é isto, não, esta parede parece-nos que não é bem assim, devia ser de outra maneira, ou então, olha, sei lá, os gajos que caem lá de cima, acho que
só terceirem a unha do dedo não devia ser, deviam partir uma perna. Pronto, essas coisas assim. Isso aí facilmente se fazia. Porque também havia muita flexibilidade para o fazer. Agora, há jogos em que aquilo está feito dessa maneira e se, lá está, muito facilmente aquela de rodares ali um bocadinho o parafuso já pode estragar tudo. E eu não estou à vontade para o fazer. Estou de acordo. O que é que tu achas? Calma, o tema. Mas também não quer dizer que eu ponha o jogo de lado. Mas tens a tua opinião. Eu também sou um bocadinho nazi das regras. Tenho alguma dificuldade em pensar que, ok, se eu tenho que mudar uma regra do jogo, aquele jogo não está a funcionar. Portanto, a não ser. Se uma pessoa for ver um FAQ ou uma versão 3.0, mesmo que seja só online e que alguém diz, olha, isto modificamos isto porque realmente a coisa funciona melhor. Enfim, aí assumo aquilo como sendo uma modificação das regras, mas à partida sentir que o jogo precisava daquilo e mexer aquilo ou tentar ajustar aquilo para o jogo ficar melhor, não, há muito jogo. Há muito jogo, passa-se para o lado, não gostei daquilo. Um exemplo que eu lembro de ter surgido à minha frente há um ano e tal, tinha a ver com o Dune Imperium. E o que é que as pessoas diziam? Diziam que aquelas cartas, que são as cartas de intriga, são as cartas pequenas, que eram muito fortes e não sei o quê. E a verdade é que e depois dizia, devia ser assim, devia ser assado. Fosse uma espécie de house rule. E eu achei que não fazia absolutamente sentido nenhum, porque o jogo foi feito assim. E não estou a ser nazi das regras. Porque se tu tens aquelas cartas, é porque tu fizeste as ações para as buscar. Quem não foi buscar? Azar deles. E aquelas cartas podem ser muito boas, mas tem alguma certa aleatoriedade. Se tu fores buscar aquelas cartas, não vais buscar outras coisas. E as outras pessoas vão buscar outras coisas e tu não vão buscar aquilo. Portanto, dá-te um edge em certas coisas, mas outras pessoas foram fazer outras ações que lhes deram um edge noutras coisas. Portanto, não é que aquelas cartas não ganham jogos. É tipo situacional, como se naquele momento poderá-te dar uma vantagenzinha, mas não te dá vantagem no jogo todo, porque o jogo todo é o que conta ali é o worker placement e as cartas que tu vais comprar e que se jogas na altura certa. Isso aí é que é o skill, não é? Aquelas cartas, aquelas pequenitas não te ganham o jogo. E estavam a pôr demasiado peso só naquelas cartinhas. Achei um bocado ridículo. Ou seja, há certas house rules que não se está a ver a bigger picture, está só a ver aquele detalhezinho. Uma cena, por exemplo, das house rules que eu odeio é quando fazem jogos que dizem que são para 3,5 e dizem vou fazer um jogo para 2. Põe-me dos nervos. Que é tipo... Sim. Para quê? Exato, o jogo está feito para aquilo, para quê? não Vais inventes. meter para menos. Claro. Mas ou para mais. Ou um jogo para 2 e agora de repente é para 3. Tu vais ao BGG e o que não te falta é... A única altura em que eu tolero house rules, e aí, enfim, é quando uma pessoa chega, passado 2 ou 3 semanas, e vem com o mesmo jogo e diz assim, eu li esta regra mal. Portanto, jogaste com house rule, mas sem saber que estava... Sim, house rule voluntário. Essas existem. Isso já joguei muitos jogos com house rules, contaram assim. Então, nesse caso, já estamos a virar o questão para o outro lado. Não, estava só, foi uma parvoíce. João. Ora bem, o meu habitat, tenho aqui várias dúvidas. Quanto tempo é que nós vamos? Uma hora e meia. Uma hora e meia. É assim, vocês querem um habitat longo ou um habitat curto? É melhor curto neste melhor curto. Então vamos para o meu habitat é qual é que é o jogo mais feio esteticamente que vocês já viram? Eu tenho um. Este é o meu habitat. Tenho uma parte, ponto 2. Eu já vi muitos. Yeah. Mas se calhar... Ok, o habitat é teu. Mas posso adicionar uma sub-coisa ao teu... Adiciona. É porque eu acho que seria injusto se não fosse assim. Que é o jogo mais feio que vi, tendo em conta a qualidade ou o conceituado que o jogo é. Porque há jogos muito feios, mas também são lixo, não valem nada. Okay. Estás a perceber? Já posso levar isso em conta? Tu podes levar isso em conta. Ok, obrigado. Posso dizer já? Podes. Race for the Galaxy. É um bom jogo. Não sei qual é que é. Porquê que é tão feio? Como é que é a capa do Race for the Galaxy? É feia. Feio. É feio. Eu sei que tu és um fã. Eu sou fã do jogo também. Adoro o jogo.
Mas o jogo é Tu vais feio. buscar o Race for the Galaxy para exemplo de feio, Sim. quando tens o Terraforming Mars que é horrível. Não é. Em comparação com o Race for the Galaxy. Não, o Terraforming Mars nem sequer conseguiram manter a mesma arte do princípio Sim, ao mas, fim. há arte ali que não é feia. Ou seja, o que aparece é uma amálgama de várias. Sim, é incoerente. Mas isso não é igual a feio. Feio. Então não é Não feio. é feio. Certo, E o mapa, a borda é gira. Sim. A borda é gira. Tu vês a caixa é apelativa. Exato. É Marte. O Senão, Race for the Galaxy nem a capa é apelativa. vês umas pessoas, Os uns astronautas a olhar para a paisagem. espacial, não é? O jogo. Péssima. É planeta e uma exemplificativo. Não, a caixa do jogo é exemplificativo do jogo. É espaço do mais puro que pode haver. Mais Race for retro, the tudo é Galaxy. retro. Terraforming Mars. Tinha que pensar melhor, porque eu sei que tenho um, mas não está agora a ocorrer. Vá, já vi muito jogo feio. E que até Eu vou dizer eu um não estou a mais dizer mal do feio. jogo, eu É estou a o dizer melhor jogo mais feio. melhor Eu jogo mais disse feio o melhor para mim é o jogo mais TM. feio. Foi o que eu disse. Eu vou dizer um jogo que é muito bom também, o Nuno já jogou, Pinhal, que é Roads and Boats. Roads and Boats, ok. Não sei se vocês já viram e este de mas Estás certeza bem que por é a um jogar jogo, isso há muito tempo. Mas é se vires a injusto. capa provavelmente não vais Mas estamos só a querer falar jogar. da capa. Não, porque eu sei que é um jogo que quero jogar. Porque se falarmos só da capa, eu não posso falar da capa do Terraforming Mars, calma. Não é estamos a falar da capa, estamos Eu estou a falar do do jogo em Race geral. for the Galaxy como um todo. E digo-te que é da capa às cartas, das cartas aos tokens de pontos de vitória, que quê? também Pois são aqueles que terríveis, riscam. são terríveis. São os riscos. Não, aquilo é tudo terrível. E isto era a parte 1, mas eu agora o que vou falar é a parte 2, que é esta é a capa do Roads and Boats, Melhor que a do Race for the Galaxy. pelo menos tem mais cores. E a minha parte, isto era um à parte, porque na realidade o meu bitite era. O meu bitite não, desculpem. Sim, o meu bitite. Já estou perdido, já estamos há muitas horas a Sim. falar. Era estética versus funcionalidade. Certo. Ok. Que é até que ponto é que é preferível que seja bonito a que seja. Não, funcionalidade acima da estética, sem dúvida. Por exemplo, o Race for the Galaxy, que eu disse que é muito feio, continua a ser um bom jogo, porque apesar de feio, tudo aquilo é funcional. Tu percebes os mais um símbolos jogo que todos. funcione bem do que um jogo super bonito que é Claro. uma trampa de Claro. mecânicas e não sei o quê. Aí também estou de acordo. Calma. Há que conseguir conjugar as coisas da melhor maneira possível. É isso que faz um sério? jogo. O homem que nem apresenta o tema dos jogos, só apresenta as mecânicas, vai dizer que Visualmente a coisa tem que ser no mínimo coerente. Eu Sim, tenho que admitir tá bem, que mas funcionalidade tem que haver sempre ali um- acima Também eu. de- Eu Tem que prefiro haver ali um funcionalidade. ponto no meio. Epá, mas não me venham com cenas pintadas. Parece a malta que jogava Magic com papéis à frente para mudar a carta. Não, certo, mas sei lá. Estamos a por falar de um exemplo, jogo terminado, estamos a falar de Olha, por exemplo, o proxies. Fixed Chain Magnate. Tem um mapa que é um quadriculado, mas aquilo é altamente funcional assim. É muito fácil perceber todas as Mas casas. é coerente com o pontuais. tema. Não, o mapa. O mapa é não, coerente com o tema. As cartas são coerentes com o tema. O mapa mas é coerente mapa com não o tema, é coerente com a época, é coerente O com mapa- o género de tabuleiro de jogo que se fazia naquela época. Sim, Certo, com os jogos É coerente, da época, poça. sim. Com os jogos da Aquilo época. é coerente. Sim, é verdade, é verdade. e não tenho problemas nenhums com verdade. isso. Eu não consigo dizer que esse jogo ocorreu-me, mas eu não consigo dizer que o jogo é feio, porque o jogo está pensado para aquela época, com aquele design. Acho incoerente a porcaria não. que eles fizeram na reedição, Não, sim, eu também. das pisas de plástico e do Mas eu raio. não acho o jogo feio, eu acho o jogo lindíssimo. As Pronto, cartas, o e design acho- é tudo e acho que o bonito. tabuleiro é quadriculado é- Epá, mas é coerente com a época. Sim, aí tudo bem. E eu pego um bocado por aí. Eu acho que houve ali algum iluminado no design daquele jogo que pensou, não, vamos fazer um tabuleiro daquela época. Sim, e sim, é o que tens. É verdade. Não tinha pensado nisso dessa forma, que é um bocado meta, não é? Que é, tudo aquilo é do marketing da época e a imagética está toda lá e tu percebes logo. Eu não tinha pensado que o tabuleiro representa, por sua vez, os jogos da mesma época. Certíssimo. Aquilo é 1950. Certíssimo. Ponto, certíssimo. tu pegas no jogo. Se não tivesse referência do que é o jogo, Sim. tu pegas numa caixa daquelas, É, olhas é para aquilo aquela, tudo e claro. aquilo é 1950. Não, concordo em tudo. Só não tinha pensado nisso para o quadriculado. Mas as cartas estão lindíssimas. Eu adoro as cartas daquilo. Faz-me confusão, lá está, faz-me confusão a questão da coerência.
Por isso é que eu não consigo deixar de referenciar o Terraforming Mars. Pá, não é que o jogo não seja funcional, o jogo é funcional, mas não é coerente na arte, não há ali coisas que podiam estar bem feitas e não estão, que podiam que o jogo, aquele jogo pedia que tudo fosse o mais possível, se calhar fotografia, para ser mais científico, mais... pensar em fazer uma reedição com... Não, são muitas cartas. Já tiveram oportunidades para isso e não fizeram. São muitas cartas. Eles Que eles fizeram melhoraram a Big no Ars Box, Expedition. Eu acho Fizeram que a não Big ia Box, ter... Fizeram o Prelude 2. Lá está, o Ars Expedition, eu acho que eles foram coerentes. O Ars Mas lá está, Expedition, eu acho que eles estão coerentes na arte. é um jogo diferente. Porque eles adaptaram um bocadinho aquela questão. Eles lançaram aquilo com. Vamos fazer imagens de uma data de coisas para fazer cartas diferentes e não tiveram a preocupar se era fotografia, se era desenho, se era. As cartas mais recentes são mais coerentes. Foi mais aquele jogo base que foi tipo um bocado. Seja, mas eu estou a falar do jogo base, não estou a falar depois tudo o que foi feito, foi reeditado a seguir. Lá está. Então, o Ars Expedition já houve esse cuidado. As cartas são lançadas com um design giro. Com um design mais apelativo, coerente, todo na mesma linha estética, sim. Eu agora estava-me a tentar lembrar que eu tenho para lá um jogo qualquer em que tens cartas e... Mas há muito jogo que foi. Há tipo 3 ou 4 designers diferentes para o mesmo set de cartas e aquilo faz uma confusão gigante, mas não me estou a lembrar qual é o jogo. É pena. Basta. Por exemplo, aquele jogo que a gente arranjou, que é o Clash of Decks, aquilo não é nada especial, nem não sei o que foi aqui um jogo, é um card game, é feio. Eu também tenho isso, ainda não aprendi a jogar. Mas esse não é nem sequer por aí nestas categorias, não é? Mas assim, jogos feios, pá, acho que tenho vários. Olha, vou dar um que tu gostas bastante e a gente já jogou, que é o Diplomacy. Sim. Não, assim, lá está, podia tanto mais. Mas também o jogo está bom assim, não precisa de mais nada, é só barquinhos e tropas e mapa. E pronto, não precisa de mais nada. Também não é um jogo para. Também tens várias edições. Também. Tens uma com miniaturas de artilharia e de barcos. É mais giro. Exato. Mas lá está, a estética varia muito. Há pessoas que até se acham, por exemplo, que o Root é feio. Porque não gostam daquele look. Estás a ver? Essas pessoas é que são feias. Não, feio em termos estéticos. Sim. Pois, sim, claro. Depois a estética depois é uma questão... Pronto, agora estamos a falar do outro contrário. Pois. Vou buscar mais um jogo feio. Que eu gosto de jogar porque é funcional. Porque nem sequer é funcional. Gosto de jogar porque gosto do jogo. Mas é feio e não é funcional. Que é o Castles of Burgundy. Acho que aquilo é a coisa mais... Aquilo é o design mais horrível que existe. E por mais que reeditem aquela porcaria, acho que ainda conseguem fazer um design pior e pior e pior. Acho que cada vez eles mexem... Mas aquilo continua... Desculpa. A última versão da Awaken Realm. Está bem. Miniaturas em 3D, o cano está bem, giro, pois. Não estou em 3D. Isso é o Deluxe My Ride. Mas o Castle, por exemplo, sim, é um bocado... Eu gosto do jogo pela funcionalidade e não pela estética daquilo, porque aquilo até é difícil perceber as diferenças de cores dos tiles. Mas, pronto. É um jogo também que é feito, mas marca uma época e marca um estilo. Sim, é muito característico do estilo. Sim, naqueles anos aquilo é euro, tu olhas para a caixa e sabes que aquilo é um euro porque é pastel, é aqueles tons castanhos, é normal, não é bonito. Não quero estar a mentir, mas acho que já sei qual é o jogo. Acho que é o Mage Knight. Que tens uma data de cartas e depois dentro dos decks de cartas tens vários artistas diferentes. E aquilo depois começa a sair um bocadinho, perde a coerência. Também não gosto. Eu não gosto muito, Dominion, por exemplo. Acho que é feio. Também não adoro. Dominion é feio. O Dominion é pela funcionalidade que o jogo funciona. Tanto que se tu pegares em qualquer deck builder mais recente, preferes ao Dominion porque aquilo é feio. Tá. Funcionalidade, então. Funcionalidade acima da estética, mas lembrando que a estética, quer dizer, faz comprar jogos. Um prato com boa apresentação, vezes dá mais apetite. Sim. Podes comprar um grande prato, depois não tem sal nenhum, mas ok, mas está bonito. Mas novamente, eu acho que tem a ver com, mais do que outra coisa, com a coerência. O jogo pode ser feio se for coerente para ser feio. Assim como pode ser bonitinho se for coerente para ser bonitinho. Sim. Um jogo que é só bonitinho porque o marketing toda à volta daquilo vamos fazer um jogo muito bonitinho, cheio de coisas e miniaturas e frufrus e não sei o que mais, e depois na essência não tem nada, não tem mecânicas nenhumas que interessam. Hoje em dia quem faz mais compras é porque é parvo, não se informou, né? Mas por exemplo antigamente não havia internet e estou a falar de jogos, nem estou a falar de jogos de tabuleiro, até estou a falar de jogos de PC, por exemplo. Eu lembro de ir a uma loja e vou comprar um jogo e depois tinha uma grande capa, e depois comprei,
é uma porcaria. porcaria, Depois exatamente. havia jogos muito básicos que só era só tipo pixels, estás a ver? E eram jogos do caraças. Exato. Eu, como tive um Spectrum, comprava cassetes com umas imagens altamente na cassete e depois aquilo era Já Spectrum. não estava a falar de PC, já estava a falar de um 486 ou assim, mas lá está. Eu e o meu irmão fomos comprámos que era um canhãozinho com umas rodinhas que andava lá a disparar. O jogo que jogámos uma vez e foi para o lixo. Pois. E era nenhuma capa muito gira. Não, para a altura, hoje em dia, isso só quer um bocadinho. Mas pronto, lá está. Acho que há aqui um meio termo para tudo. É isso. Muito bem. Estamos terminados, alguma coisa a Estamos acrescentar? terminados por hoje, quase nas 2 horinhas, é isso? É quase isso. Tá bom. Era isso. Vemo-nos Próximo daqui a episódio. 15 dias. Até à Obrigado próxima. por ouvirem. Até à Obrigado. próxima. Subscrevam-nos no Spotify, YouTube, Facebook. Contactem-nos por e-mail em pontosporbitites@gmail.com ou no Telegram. Deixem-nos sugestões de jogos que querem que nós falemos. Mandem as vossas listas de top 5 de ilhas desertas. Façam um like, deem-nos rating no Spotify. Penso que também estamos no Apple Music por acréscimo. Procurem-nos nas plataformas de podcast. Os links estão nas descrições do Spotify e do YouTube para tudo isto. Obrigado por nos terem ouvido. Até ao próximo. Impecável. Pontos por bitates.